Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando. Sou grato a cada elemento e nosso trabalho vai fluindo devido ao fato da boa vontade de cada elemento. Então, a pessoa tem que lembrar assim, que num trabalho, todos são beneficiados. E aquele que tem boa vontade, o benefício é maior, porque ele faz. E quando a pessoa faz, dentro dela fica uma coisa muito boa. Ela não fica pensando que, ela não fica imaginando, ela fez, ela é definida. Isso a gente vê muito assim com uma mãe que tem criança pequena, que é responsável. Ela teve que ficar ausente por isso ou por aquilo, mas quando ela volta, ela ocupa, então ela não preocupa. Então nosso trabalho é assim, ocupar. Quando ocupa, não preocupa. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é: quem agora não quiser conhecer a minha palavra, esse então não o conhecerei na dificuldade que ele apresentar. É muito importante assim, porque quando a pessoa quer conhecer a palavra, ele tem que lembrar assim que ele tem que dedicar. Não adianta assim a pessoa ter o livro Na Luz da Verdade e esse livro não ser estudado. Quando a pessoa só tem o livro, ele fica com fios fracos. Fios fracos é bem sério assim, porque a pessoa também fica sem propósito. Então, ela é agarrada. E quando tem um estudo e que tem uma dedicação, a pessoa também não é agarrada. Ela faz a seleção, ela tem a possibilidade de ser auxiliada. E é bem importante assim, porque muitos espíritos humanos têm aquela coisa muito boa assim de querer ajudar outros seres humanos. Mas quando um ser humano não apresenta uma boa vontade, também esse que tem sempre a boa vontade em auxiliar não pode ajudar. Então fica bem fácil assim da gente ir observando que na vida ela é muito mais séria do que se apresenta. A pessoa vai levando a vida de qualquer maneira. E é bem importante assim porque para a pessoa chegar na mesa do seu superior e pedir ao superior dela no ambiente de trabalho um benefício, ele tem que ter tido um passado, uma coerência, um bom senso, a capacidade de conseguir resolver aquilo que precisa de ser resolvido. Quando ele aproxima para fazer um pedido, ele é atendido. A luz é assim. A pessoa que estuda o livro Na Luz da Verdade vai cultivando dentro dela fios que segura ela. Esses fios que seguram são verdadeiros, porque a pessoa passa a ter propósito, passa a ter objetivo. Então ela saiu para ir a uma localidade, ela vai naquela localidade. O propósito fica assim, fica seguro. Então a vida daquela pessoa passa a dar certo pelo propósito. Então a luz, ela atua assim, com propósito, com dedicação. Quando uma pessoa fala assim que ela tem os ensinos e para ela é suficiente, então essa pessoa encontra-se presa com fios fracos. Na vida, fios fracos é bem sério assim, que é aquela condição da pessoa estar sempre dedicando o tempo para outros. Fica bem fácil assim, um pai que dedica o tempo para os filhos, a mãe que dedica o tempo para os filhos, e aquele que não arruma tempo porque ele precisa de ganhar o pão, os fios dessa pessoa são fracos.
E é bem importante assim, porque a nossa alma, ela tem um anseio, e esse anseio é verdadeiro. Por isso é que nenhuma pessoa pode colocar algo na boca que entorpece. Então, as teorias que apresentam assim, que determinada quantidade disso ou daquilo é permitido, precisa de fazer essa experiência na cozinha. Então, a pessoa pega um pedaço de carne e põe num prato e põe um pouco disso ou daquilo que julga-se que vai fazer bem. Um tempo depois, ela olha aquela carne e ela vai ver que teve uma transformação. E a carne do animal é muito mais resistente do que a carne do corpo humano. Então, essas teorias, a pessoa precisa de ter a capacidade de ser honesta com ela, dela fazer as coisas com um propósito para a sua vida, não porque tornou-se moda. Para os outros, está relacionado também à moda, porque a moda está em ter costumes que prejudicam a saúde ou não perceber o corpo. Quem não se esforça direito para conhecer os ensinos e viver de acordo com os ensinos, encontra-se nesta condição de ir pelo que os outros apresentam. Então a vida de uma pessoa, ela é individual. Cada um de nós precisamos de lembrar assim, que não está relacionado a pessoa ter recurso financeiro ou não ter recurso financeiro. Porque a vida externa de uma pessoa, ela se encontra naquele posto porque ela tem a capacidade, porque ela desenvolveu a capacidade e porque também ela fez um trabalho para encontrar-se naquele posto. Se aquele outro não se encontra num determinado posto, também ele não fez um trabalho dentro dele, com seus pensamentos, com o seu conhecimento, garra, com a sua perseverança para encontrar-se naquele posto. E aquele outro que já esteve naquele posto, descuidou também. Então ele passa a conviver com muitos que nunca tiveram posto nenhum e que têm costumes que prejudicam a saúde. Manter-se acordado a vida toda é um trabalho muito importante. Somente os seres humanos que se encontram assim, descuidados, então faz um pequeno esforço e já julga que está muito bom. Mas nós temos que lembrarmos que nós temos um impulso dentro de nós. Esse impulso é a vida. Que nós tínhamos que organizar esse impulso em direção à luz. Porque esse impulso a gente vai observando assim na criança pequena, que ela tem esse impulso e o adulto vai atendê-la. Aquele que tem o conhecimento com os animais, ele tem a capacidade de orientar aquele animal e aquele animal apresentar a serventia. Depois de um período, nós passamos a não ter importância. O outro, a dedicação do tempo a outro, está relacionado também a não perceber, não fazer nenhum esforço para si mesmo. E é bem importante assim a gente lembrar. Muitas pessoas falam assim, que nós não temos opção com o nosso destino. Foi nos dado um ensino muito importante que fala assim, que aquilo que plantas colhe. Nós temos que lembrarmos assim, que nós estamos colhendo hoje aquilo que plantamos numa época anterior. E muitas vezes numa época recente, ou muitas vezes num período longínquo, que nós nos encontramos nesta colheita. Então nós temos que lembrarmos assim que tudo que nós temos está de acordo com o que nós pensávamos num período anterior. Do jeito que o pai, do jeito que a mãe pensavam, eles tiveram um filho e esse filho veio com aquelas irradiações que o próprio nome do filho está de acordo com as irradiações que esse espírito trouxe. Então nós temos que lembrarmos assim, que nós somos frutos de um período anterior e que para nós nos tornarmos qualificados para o presente e para o futuro,
nós temos que nos dedicarmos ao estudo do livro Na Luz da Verdade. E lembrar assim que a dor que nós temos, o anseio que existe em cada um de nós, a dor é verdadeira. O sonho que não está sendo realizado, a saudade, as vontades, tudo isso aí se encontra numa condição bem importante, que é voltar para a pátria do Espírito. Então essa saudade, a gente tem que lembrar assim, que não é da terra que a pessoa nasceu, daquela localidade, daquele trabalho que a pessoa teve. Essa saudade é uma condição que nos possibilita e que nos impulsiona a direcionarmos de volta para a região da luz. Quem não se esforçar para voltar para a região da luz, tem que lembrar assim, que ele também não será auxiliado. Isso é uma coisa bem simples e bem fácil assim. Em todas as coisas na vida que nós temos, são repetições. Então, aquele aluno na sala de aula, ele gosta do jeito que aqueles professores dão aula, dentro dele passa essa condição dele tornar-se um professor. Então, através dos anos, ele desenvolveu a capacidade de tornar-se um professor. Quer dizer que ele viu como aqueles profissionais trabalhavam, ele gostou daquele jeito, depois ele teve também que fazer um estágio perto de alguns professores e depois ele passou por uma avaliação quando ele foi admitido num ambiente de ensino. Ele teve que dar aulas para os professores, então ele foi avaliado assim. Na nossa vida espiritual é a mesma coisa. Nós temos que ter o conhecimento dos ensinos e esses conhecimentos não podem ser mais ou menos. Porque do jeito que aquele aluno teve o interesse em tornar-se professor, ele foi caminhando anos seguidos e fazendo os cursos e tendo o aprimoramento para aquela profissão. Temos que lembrarmos que para irmos para a pátria do Espírito, nós temos que tirar de dentro de nós os conceitos que nós recebemos e que nós colocamos, e temos que lembrarmos assim, que se nós dedicarmos o tempo somente para o ganha-pão, para a sobrevivência, para a dedicação da família, para a dedicação daquela condição que nós ouvimos frequentemente, que é uma recomposição orgânica, de sair de uma localidade para outra, de ter o lazer, nós não voltaremos para a pátria do Espírito. Essa condição é bem interessante, não traz nenhum crescimento. É só fazer uma observação com as pessoas que a gente conhece, que tem essa prática de frequentar lugares, de fazer viagens, de mudar de localidade, se trouxe a ela algum crescimento. Nós tínhamos que ter uma condição dentro de nós de nos tornarmos mais qualificados para nós. Então a qualificação é para nós mesmos, porque quando uma pessoa melhora, ela melhora-se para ela. Um melhora para ele, ele melhora para os outros. E temos que lembrar assim, não tem como ser auxiliado uma pessoa que não dedica o tempo para ter um aprimoramento do livro Na Luz da Verdade. E nós tínhamos que ter um conhecimento bem profundo mesmo, porque quando nos fazem perguntas, muitas vezes a pessoa não tem a capacidade para responder, porque ela não tem um aprofundamento. A dedicação do tempo para outra coisa, para outro, é justamente esta também. Não ser sincero, de vestir a camisa com aquilo que a pessoa estuda. Então a pessoa é questionada sobre a vida dela e como ela se apresenta. Fica bem fácil assim da gente ir confirmando que aquele que estuda o livro Na Luz da Verdade, ele apresenta um saber superior a todos os outros do seu conhecimento e muitas vezes de pessoas que têm 10 anos a mais de vida do que ele e muitas vezes 10 anos menos.
Então a pessoa se encontra nesta condição. E nós temos que lembrarmos também assim, que muitas palavras que são usadas hoje, nós tínhamos que ter a significação dela. E fica bem fácil assim de saber como é que se encontra uma pessoa que não tem o conhecimento. Então ela tem medo de quando ela é questionada. Então ela fala assim que os ensinos são sagrados para poder verbalizá-lo. Se a pessoa tem um conhecimento da profissão dela, do trabalho que ela executa, ou do lazer que ela gosta de ter, ela sabe falar daquele lazer, do trabalho dela, que ela ganha o pão, ela tem um aprofundamento, mas o que dá a ela a vida, essa condição, nós tínhamos que ter muito maior ainda, que nos possibilita a vida, que nos possibilita o saber da maneira que nós temos que conviver conosco, da maneira que nós temos que lembrarmos assim, dos fios que nós nos encontramos entrelaçados. O nome que eu tenho, o nome que o meu pai teve, e assim nós tínhamos que fazer um trabalho de ir observando como nós nos encontramos e como nós podemos melhorar o ambiente. Muitas vezes a pessoa acha assim que melhorar a moradia. Então a moradia fica com muitos móveis, muitos adornos, muitas coisas caras. Não tem significado, não tem valor. Aquilo fica lá, aquilo fica bonito, é bonito de ver. Se não foi feito em honra ao Criador, aquilo não tem nenhuma significação. E em muitos casos a pessoa tem que levar muitas pessoas, quase que diariamente, para ver aquilo, para ver se aquilo fica vivificado, porque aquilo se encontra naquela condição que não tem importância. Então levar as pessoas é justamente isso, para mostrar o que está acontecendo, é que a pessoa está dedicando o tempo dela para outros. Quando tem um anseio verdadeiro, a pessoa pede para o Criador. Isso é bem importante assim. Então tem muitos ensinos, no caso dos ensinos de Jesus, que fala assim, de uma mulher que o procurou, e ela encosta nas suas vestes, e ele fala, quem me tocou? Então o anseio daquela mulher era tão verdadeiro, que de tocar nas vestes de Jesus foi suficiente para ele perceber aquele anseio. Então o anseio tem que ser assim, que é a única possibilidade que nós temos de sair da matéria grosseira, de não ficar com medo no período em que se aproxima a fase do nosso desenlace. Todos nós temos um tempo na matéria grosseira, e esse tempo é determinado pelo Criador. Então essas irradiações a gente sabe assim que existe, e nós sabemos assim que a pessoa precisaria de entrar numa condição de sempre ter a condição interna de suas irradiações serem boas, para ela receber irradiações boas. As irradiações é uma coisa verdadeira, a gente vai observando assim na criança. A criança que é maleável, que atende o adulto, os seus familiares estão sempre levando ela para um lugar, para outro. Aquela criança que não atende os adultos, ela está sempre ficando. Os nossos anseios serem atendidos, nós temos que dar algo em troca. E o dar algo em troca é esta condição muito importante de dedicarmos para os ensinos. Conhecê-los verdadeiramente e ter aquela condição de, quando formos questionados, responder. E nós sabemos também que, devido às irradiações, cada fase da vida apresenta uma fase, cada fase tem uma irradiação. Então, as irradiações do período da criança, do jovem, a fase das irradiações do amadurecido e a fase da velhice. Quando a pessoa se encontra naquela condição de amadurecido, as irradiações da pessoa mudam. E nós temos que lembrarmos assim que na fase da velhice as irradiações mudam também.
e fica mais próximo ainda da pessoa largar o corpo de matéria grosseira. Esse procedimento é uma coisa natural, porque nós sabemos assim que os dois polos se encontram, o nascimento e a morte. Então, na velhice já se encontra nesta condição das irradiações que o corpo tem, não ter mais a capacidade para segurar o espírito. Acontece também quando nós dormimos, as irradiações que nós passamos a ter não segura o espírito. O espírito só quando ele volta é que novamente as irradiações ficam fortes e ele fica outra vez com o corpo de matéria grosseira. Então nós sabemos assim que para toda a época da nossa vida nós temos que ir nos qualificando, que essa qualificação é para nós. É ter aquela condição de nos encontrarmos seguro com os ensinos, a ligação com os ensinos serem fios fortes. Fios fortes a gente vai observando assim, que a pessoa é cuidadosa, ela também procura ir cedo para sua moradia, ela procura ser criteriosa no seu trabalho para que ela continue tendo o seu trabalho e ela continua esforçando para continuar tendo a consideração daquelas pessoas que ela conhece. A consideração está relacionada a pessoa ter saúde também e ela ter a capacidade de defender os ensinos. Uma ou outra pessoa, ou muitas outras pessoas, quando é questionada, dá um sorriso, dizendo assim que a palavra é muito pura e muito sublime para que ela possa explicar. Não, nós tínhamos que ter uma capacidade de entender o grau em que a pessoa se encontra e explicar para a pessoa no grau em que ela se encontra. Se a pessoa não assimilou, também nós tínhamos que ter uma firmeza para nos posicionarmos, para que não tivéssemos que ver um sorriso irônico no rosto da outra pessoa, como se ela fosse superior. Ter a capacidade de conhecer o nível em que o outro se encontra e explicá-lo naquele nível. Então a vida é assim, tudo é repetição. Uma criança, os pais mudam da localidade e então na outra localidade a criança leva o currículo escolar. Mesmo assim, a direção daquela escola dá para aquela criança um teste daquele nível que ele está trazendo no currículo escolar para ver se a criança se encontra com uma capacidade para ficar naquele nível. Essa repetição é bem importante assim a gente trazer para o nosso dia a dia, de ter essa capacidade assim, passar no teste para aquela criança. Mesmo o ambiente anterior do ensino que ela frequentava sendo mais fraco, se ela tivesse tido o acompanhamento ou se ela venha tendo o acompanhamento dos ensinos dela pelos pais, ela passa naquele teste na outra localidade. Porque os pais têm uma noção, então o jeito que os pais posicionam, aquela criança vai ficar qualificada independente da localidade que eles estivessem indo. Nós temos que lembrarmos que os ensinos é desta forma. Então nós tínhamos que nos tornarmos qualificados e nos tornarmos impregnados. Nós sabemos quando uma coisa acontece. Quando uma pessoa tem um olfato muito bom, o tipo do trabalho da pessoa, o jeito do trabalho, ela chega num local, ela fala do cheiro que apresenta naquele local. Ela conhece uma outra pessoa e aquela pessoa comeu um determinado tipo de alimento. Ela fala do alimento que a pessoa comeu. E nós também temos uma outra experiência bem interessante, que uma pessoa pode encontrar-se a muitos metros de distância, e se a gente começa a olhar para aquela pessoa, ela volta o rosto dela em direção àquele que está olhando para ela. Ela pode não localizá-lo, mas ela faz esse trabalho assim de procurar quem está olhando para ela. O livro Na Luz da Verdade é a mesma coisa. Quando a pessoa estuda e dedica, ela faz uma ligação com o Senhor.
Isso é bem importante assim a pessoa lembrar. Fisicamente ela pode não ver o Senhor, mas ela faz essa ligação. Tanto é que ela passa a receber os auxílios. Isso é bem importante, porque essa ligação com essas coisas simples, a gente sabe que existe. Que é a mesma coisa, o adulto está na moradia e a criança está num outro ambiente. O adulto começa a pensar naquela criança, ele vai dando atenção aos ruídos que aquela criança faz e ele continua fazendo as responsabilidades dele. E ele começa a pensar naquela criança, a criança vem até ele e pergunta a ele se ele o chamou. Nós sabemos assim que existem essas ligações. Então, estudando o livro Na Luz da Verdade, a pessoa fica de acordo com o Senhor, faz a ligação. E quando se faz uma ligação assim, ela se encontra segura. Ela então não será tragada pelas trevas. Ela não vai com os outros. Ela vai para a luz, ela fica segura. Então nós tínhamos que perceber esta condição muito importante assim, da dedicação com os ensinos, nós fazemos a ligação com o Senhor e nós ficamos seguros, que é muito diferente do que acontece nas igrejas. Quando fala assim que eu tenho o meu Jesus, estou satisfeito com o que tenho. Nós temos que lembrarmos que nós temos que ter o conhecimento. Essa teoria não funciona mais, porque na época de Jesus, aquela condição muito importante de ter a fé era suficiente, mas hoje nós temos que ter o conhecimento, e esse conhecimento não é mais ou menos, a pessoa tem que ter a capacidade para defender os ensinos. Então, independente de como ela é questionada, de onde ela se encontra, ela tem que ter esta capacidade, esse posicionamento, essa segurança interna para ela mesma. Não é para as pessoas, é para ela. Outros é assim, quando fala assim que dedica o tempo para outros, então ela também não será atendida na sua dificuldade, na sua limitação, na falta de saúde, na esperança de ir para a pátria do Espírito, de ir para o paraíso. Quer dizer que ela tem que ter sido dedicada a vida toda conhecendo os ensinos. E nós sabemos assim que o livro Na Luz da Verdade, a pessoa não vai assimilá-lo todo. Então, quando Jesus faz aquela referência assim, que ninguém vai ao Pai a não ser através de mim, quer dizer, através dele, através dos seus ensinos. E os ensinos do livro Na Luz da Verdade é o complemento dos ensinos que Jesus trouxe. Então, fechando esse ciclo dos ensinos que Jesus trouxe com o ensino do livro Na Luz da Verdade, temos que lembrar assim que o próprio Jesus disse assim que viria um outro que não ele. A vinda do Filho do Homem, trazendo o livro Na Luz da Verdade, o livro da mensagem, é justamente para que a pessoa agora no juízo final viesse a ter a capacidade de firmar-se nos fios da luz. Então nós sabemos assim que é uma joia o livro. E a joia, ela brilha numa mão calosa e brilha também numa mão bem tratada. Porque o ouro é ouro. Então o conhecimento do livro Na Luz da Verdade é o que faz a qualificação da pessoa, que não está relacionado à função que ela vier a ter ou que ela tem aqui para o seu pão de cada dia. Todos nós temos que ter esta capacidade assim, de ir observando que não podemos dedicar o tempo para outros. Porque para a sobrevivência, quando a pessoa tem um pouco de conhecimento, não é tão dispendioso assim. O que nós tínhamos que ter é esta condição muito importante de não precisar de muitas coisas fora. Quer dizer, a pessoa tem o tempo do trabalho, não precisaria de ter o tempo para uma recomposição orgânica, não precisaria de ter o tempo do lazer. Se a pessoa passa a ter muitas outras coisas, então ela não tem tempo para conhecer o livro Na Luz da Verdade. O que nós precisamos é de não ser influenciado, porque quando recebemos influência, é o que o outro acha. O que o outro acha não tem serventia para a nossa vida. Estuda o livro Na Luz da Verdade.